Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo Seguro e no nosso bate-papo de hoje nós vamos estar falando aí sobre como elaborar um currículo de sucesso. Então se você tem interesse nesse assunto, continue aí conosco. Bom pessoal, para falar sobre esse assunto, é claro que essa não é a minha área em si, eu trabalho na área da segurança do trabalho, mas eu tenho uma grande amiga, né, que já me deu muitas dicas aí, trabalha nessa área já há algum tempo e ela aceitou o convite de estar aqui conosco no canal para poder passar esse feedback aí, dar essas dicas importantes de como elaborar um currículo. Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês aí, falar um pouco sobre a formação profissional, experiência, para que vocês possam conhecê-la. Seja muito bem-vindo ao canal, tá? E o espaço é seu. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dayana, eu sou psicóloga, formada também em gestão de recursos humanos, tenho forte vivência na área de recrutamento e seleção e atuo aí na área há mais de 8 anos. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Muito bacana. Então pessoal, ó, aproveitando aí essa oportunidade, não deixe de você curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho. A gente no canal, a gente fala muito sobre segurança do trabalho, mas também dicas profissionais. Então, independente da área da sua atuação, isso é muito importante para você. Então, continue conosco aí para você ouvir essas dicas importantes. Então, o primeiro ponto que a gente queria tratar aqui em relação à elaboração de currículo é sobre como estruturar um currículo que seja realmente atraente para o recrutador. A grande dificuldade muitas vezes é saber justamente isso. Como que eu monto um currículo? Como deve ser essa estrutura? Bom, para você estruturar um currículo, tem tópicos que são super importantes. Tem que ter os dados pessoais, a formação acadêmica, o objetivo, você tem que colocar também um resumo das suas qualificações, onde você vai falar um pouco melhor sobre como que é a sua experiência, os pontos fortes que você tem no seu currículo. Você tem que mencionar a sua experiência profissional e também listar um pouco sobre os cursos de qualificação. Além disso, você pode também incluir um campo de informações complementares, onde você vai colocar algumas informações extras em relação à sua profissão, ao seu perfil profissional em si. Isso é muito bacana. Em relação à parte de dados pessoais, eu já vi muitas pessoas questionarem a respeito disso. O que eu devo colocar nos dados pessoais? As pessoas entendem que é tudo, né? Desde documentos como RG, CPF. Isso é uma questão obrigatória ter no currículo ou não é necessário a gente colocar? Não, na realidade, nos dados pessoais você nunca coloca informações sigilosas, né, que é o seu CPF, o seu RG. Você tem que colocar o seu telefone de contato, como uma outra fonte de informação e de contato também, o seu e-mail, que é uma forma de opção para o recrutador entrar em contato com você. Você coloca o seu endereço, sua idade, se você tem filhos ou não, se você é casado, né, que é seu estado civil, se é solteiro. Isso que você tem que ter nos dados pessoais. Importante, então essa dica aí é super importante. Uma outra questão é quanto ao objetivo do envio desse currículo. Em relação ao objetivo, tem pessoas que têm uma vasta experiência já, mas a vaga é para uma determinada função. Eu devo colocar toda a minha experiência ou apenas aquilo que agrega para aquela vaga específica? Não, na realidade, o objetivo ele é importante que você mencione para a vaga que você está se candidatando. Então, por exemplo, se você tem experiência como técnico de segurança, mas também em outras oportunidades você já foi motorista, você está se candidatando para uma vaga de motorista, você tem que colocar a sua experiência e o seu objetivo voltado para essa área. Então, você tem que ser específico. No objetivo, você tem que estar lá mencionando o que você busca, qual vaga que você está concorrendo. Direcionado mesmo para a sua experiência que você está se candidatando, caso você tenha tido diversas experiências profissionais. Isso também, no caso, a gente pode estar incluindo a questão da formação, né? Da formação tanto acadêmica quanto cursos. Eu sempre tento então, trabalhar os cursos e a minha formação com base naquela vaga que eu estou disputando ali. Sim, exatamente. A formação acadêmica não é diferente. Você precisa direcionar para a vaga que você está se candidatando. Então, o ideal é você ter um currículo específico para a vaga que você está procurando no momento. Então a gente sabe que no mercado de trabalho, né, a gente precisa se candidatar e tem diversas vagas em aberto, de vários ramos, e tem profissionais que eles têm diversas profissões, né, e que ele pode se candidatar em si para aquela que de fato ele está buscando. Legal. Isso é muito importante. Só voltando um pouquinho naquele primeiro tópico que a gente falou a respeito dos dados, né, dos dados pessoais, uma das perguntas, eu estou aqui com uma colinha aqui, né, para a gente não perder nenhuma pergunta da que já tinham passado para a gente, em relação à questão dos dados pessoais.
É importante colocar foto, antigamente isso era uma exigência, né, de ter que colocar foto para fazer a avaliação do currículo também, através da parte da questão visual. E isso hoje, como que ficou? Ainda é necessário a questão de foto no currículo ou não é mais uma exigência, assim, algo que as empresas exigem como parte importante do currículo? Não, na realidade isso é muito antigo, não é mais utilizado, não é uma exigência das empresas você ter uma foto no currículo. Então não coloque mais foto, não é obrigatório você ter um currículo que tem que identificar você visualmente. A foto não é uma exigência mais. Então fica mais uma dica aí. Em relação à questão de informações complementares, que como você colocou bem no início, né, essas informações complementares elas devem ser lançadas. O que em especial eu devo lançar na informação complementar? Seria um curso ou seria talvez algum projeto que eu elaborei de uma empresa que foi um projeto significativo? Eu devo colocar isso também dentro da informação complementar para agregar ou não? Sim, o campo de informações complementares ele pode ser utilizado para colocar alguma coisa que foge desses tópicos que eu mencionei no início. Então, por exemplo, se você participou de uma CIPA dentro da empresa, mas não necessariamente você é da área de segurança do trabalho, você pode colocar que você fez parte da CIPA. Ou, por exemplo, você pode mencionar que você tem carro próprio, que você tem habilitação, porque é importante, né, para o recrutador entender, porque às vezes a vaga exige que você seja habilitado para poder participar. Então você pode utilizar esse campo para colocar essas informações complementares. Legal. Um ponto também que é muito importante, geralmente, é essa questão das palavras-chave para a busca de um currículo, né? Geralmente, acho que o primeiro passo, você pode falar com mais propriedade sobre isso, mas o primeiro passo para você fazer uma triagem de currículo é você pegar alguns pontos que são cruciais para aquilo que você está procurando, né? E aí sim você faz uma triagem de currículo. Então isso aí seria basicamente alguns pontos-chave. O que seria um ponto-chave para um currículo, então? Então, vamos dizer que hoje você tem uma experiência vasta na área de RH, mas você já teve uma atuação no dia a dia como líder. Se você está se candidatando para uma vaga de gestão, de gerência, de supervisor, de encarregado, você pode colocar como ponto-chave dentro das suas atividades que você fez, que você liderou, que você supervisionou. É isso que o recrutador vai buscar. O que tem descrito no perfil da vaga, você tem que direcionar para o seu currículo. Você tem que adequar aquilo que o seu recrutador está buscando para a vaga que você está se candidatando. Isso facilita também, no caso, até a vida mesmo do recrutador, que já vai buscar exatamente aquilo que ele está procurando, né, com uma facilidade maior. Isso é uma forma de você visualizar o currículo, né, como recrutador e identificar que aquela pessoa tem aquilo que você busca. Então você tem que adequar. A dica que eu dou é sempre você adequar o currículo para a vaga que você está se candidatando. Então, você está se candidatando para uma vaga de supervisão, você direciona o seu currículo para isso, mas seja coerente, verdadeiro. Se você teve vivência com supervisão, você menciona no currículo que você já atuou com isso. Você tem que sempre colocar no currículo informações que sejam verdadeiras. Nunca colocar algo que você não tenha feito, até porque na entrevista isso vai ser avaliado. Muito importante, então, gente, sinceridade realmente é tudo, né? E a coisa que deve ter é você ter que passar por uma situação dessa, chegar numa entrevista e você não conseguir comprovar aquilo que você colocou no papel. Realmente, então, sinceridade, ela é crucial. Então, você até entrou já no próximo tópico que eu iria abordar, é se eu devo ter um currículo padrão para todas as vagas ou se eu devo realmente moldá-lo ao perfil que eu estou buscando de vaga profissional, né? Então, você já deu uma boa pincelada nessa parte desse assunto aí, mas o que mais eu posso trabalhar em relação a essa questão? Então é importante que eu sempre tenha ali dentro do meu currículo os pontos principais voltados para aquela vaga, então eu tenho que estar retirando aquilo que não é essencial para aquele momento. Mas isso não pode deixar o meu currículo com pouco conteúdo em relação a essa parte? O que você acha em relação a isso? Sim, na verdade, a dica é sempre adequar o currículo à vaga que você está se candidatando. Porque cada empresa busca um profissional, às vezes, do mesmo cargo, só que para atividades diferentes, né? Então você precisa fazer a adequação, moldar de acordo com a vaga que você está se inscrevendo. Você pode, no campo de experiência profissional, descrever as atividades mais direcionadas para o perfil da vaga, tirar informações que talvez não sejam interessantes para o que a empresa está buscando, direcionar a sua formação acadêmica também em si para a vaga que você está se candidatando. Você pode fazer uma adequação no seu currículo. E complementando ainda, falando sobre essa questão de como estruturar o currículo, é importante que ele esteja bem formatado, evitar erros de português, que tudo isso é muito importante na hora da avaliação curricular. Isso é muito importante. Realmente hoje a gente percebe, às vezes até mesmo por falha de digitação, né, enquanto você está elaborando, mas uma revisão, então ela é sempre muito importante, né?
para tornar o currículo ali realmente bem atrativo. Sim. Uma coisa que também sempre me chama a atenção é que hoje em dia existem vários modelos de currículo, né, na internet disponíveis para você baixar e moldar o seu currículo através deles. E às vezes você vê lá currículos muito coloridos, com muita cor, bem chamativo. Isso é uma forma de ser atrativo ou isso perde um pouco a formalidade na hora da avaliação de um recrutador? Sim, o ideal é você ter um currículo padrão bem formatado, né? Com times, 12, numa fonte padrão para o currículo todo. Normalmente, dependendo da vaga que você se candidatar, a parte visual é muito atrativa para quem atua na área de marketing, na área de design, porque aí o currículo ele tende a ser visualmente mais atrativo. Mas fora isso, o ideal é que o seu currículo tenha um padrão, seja padronizado até mesmo para ter uma formalidade em si. Ah, legal, isso é muito importante. E no caso, com todas essas dicas que está sendo passada aqui hoje, a elaboração do currículo ele, com certeza vai ficar muito mais atraente na visão do recrutador e vai permitir aí uma possibilidade de ser chamado para uma entrevista. No momento de uma entrevista, quais são as dicas que você, como recrutadora, pode estar passando para quem está nos assistindo hoje aí? Então, quando você for convocado para uma entrevista, é importante que você tenha pontualidade, se possível, chegue até com antecedência para evitar imprevistos. Em relação à sua apresentação pessoal, é importante que você vá com uma roupa mais formal. Você pode usar uma calça jeans com um blusão, um sapato fechado, ou até mesmo uma calça social preta, um blusão branco, o mais neutro e discreto possível. Evite maquiagens em excesso, é muito comum a gente participar de processos seletivos e ver candidatos com maquiagens muito fortes, batons, então é interessante que seja uma maquiagem mais nude, né, com batom mais claro, com brincos discretos. Em relação à empresa em si, é importante que você faça uma pesquisa sobre a empresa, né? Sim. Porque é muito comum nas entrevistas o entrevistador perguntar se você conhecia da empresa, se você tem alguma informação em relação à vaga que você está se candidatando, então você tem que se preparar. Pesquisar o objetivo, a missão, visão da empresa, qual é o ramo que a empresa segue, qual a vaga que você está se candidatando, você olhar lá as atividades que são solicitadas no perfil da vaga, até mesmo para você direcionar suas perguntas durante a entrevista. Muito bacana. Essa questão que você colocou aí em relação principalmente ao ponto de você pesquisar sobre a empresa que você está indo fazer a entrevista, rapidamente aqui eu já tive uma experiência justamente assim, onde eu fui convocado para fazer um primeiro processo, né, seletivo, onde era uma entrevista diretamente com o recrutador. E uma das primeiras perguntas foi: o que você sabe a respeito da nossa empresa? Então, assim, eu tinha feito uma pesquisa antes, né, tinha verificado, então eu conseguia dar uma resposta satisfatória e passar para uma segunda etapa do processo. Então, realmente, essa dica é muito válida, muito importante e por experiência própria, né, como já aconteceu comigo. Sim, é essencial, sim. Um outro ponto importante que nós temos hoje a nosso favor é a questão das mídias sociais. Inclusive, nós temos aí uma plataforma que é voltada justamente para a questão de redes sociais e aproximação profissional, que é o LinkedIn, Sim. que é muito utilizado, né, por vários profissionais. E temos também aí as plataformas de buscas, que você pode cadastrar seu currículo e tudo. Em relação a esses pontos, eu gostaria de saber, as empresas elas realmente buscam currículos dentro das plataformas LinkedIn e quais outras plataformas de recrutamento que as empresas costumam mais utilizar para que as pessoas que estão assistindo aqui possam estar se cadastrando, fazendo totalmente assim, baixando e estando bem atentos a essas mídias sociais para que elas possam também ser visualizadas pelos recrutadores. Quais que você indicaria? Bom, o LinkedIn é uma rede social profissional, né? Então é muito comum os recrutadores irem no LinkedIn, pesquisar se você tem a rede ativa. Então uma dica importante é que se você não tem, faça um LinkedIn, baixe o aplicativo, né? E coloque lá suas experiências profissionais. Mas além do LinkedIn, a gente também tem o InfoJobs, que é uma ferramenta que é muito utilizada, o Vagas.com, o Rio Vagas, que são plataformas, né, que são muito utilizadas pelos recrutadores para buscar um perfil profissional, né, um candidato. Bacana. Tem muita gente que às vezes acha que essas plataformas elas normalmente não vão fazer a ponte entre ele e o recrutador. Então aqui você mesmo já tem experiência de que você faz parte de seleção justamente dentro dessas plataformas. Você pode dizer que elas são realmente confiáveis e que elas são atraentes para quem está fazendo um ponto de recrutamento, correto? Sim, com certeza. Na verdade, assim, do tempo que eu trabalho com recrutamento e seleção, são as ferramentas que eu mais utilizo. Hoje, são poucas empresas que recebem currículos na porta, né? Que é muito comum antigamente, né? Você entregar o currículo na porta para poder
atrair, né, um recrutador, mas na verdade não, assim, hoje com a modernidade, né, as plataformas de currículo, né, de recrutamento são muito utilizadas, assim. Verdade. Então, tipo, basicamente eu posso pegar um resumo de tudo aquilo que você falou em relação ao currículo. Nós podemos dizer hoje também que, em relação a essa parte do que você apresentar para a empresa, nem sempre muito conteúdo vai ser atrativo ao recrutador. E sim um conteúdo que seja, na verdade, aquilo que o recrutador está esperando do profissional, né? Então, isso aí acho que é uma dica que ficou bem claro para a gente, Sim. colocar justamente aqueles pontos que são os essenciais. Sim, que é de fato adequar o currículo. E assim, o currículo que ele é muito extenso não é muito interessante, né? Você tem que ter um currículo consistente e objetivo, com as informações adequadas de acordo com aquilo que você está buscando. Então, é muito simples, você tem que ver o que o recrutador procura, né, em termos de atividades, de formação acadêmica, de cursos, e adequar o seu currículo a isso. Sempre sendo verdadeiro, né, em relação às informações, de acordo com o que de fato você vivenciou nas empresas anteriores. Muito bacana. Agora uma questão aqui, ainda dentro desse nosso assunto, né, mas que é importante a gente falar, é que infelizmente nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, não só no Brasil, mas ao redor do mundo aí, que é essa crise por conta da pandemia. Nós sabemos que isso aí vai gerar, infelizmente, muitos desempregos, e isso vai aumentar a concorrência para aqueles que já estavam à procura. Então essas dicas ela pode realmente ser um diferencial na hora de você colocar um currículo e você ajudar até mesmo o recrutador a facilitar a sua triagem. Então vale muito a pena realmente seguir esses conselhos que foram passados aqui. Sim, na verdade acho que na pandemia a dica que eu dou é assim, aproveite para se qualificar, né? Tem muitas plataformas online gratuitas que estão oferecendo um curso de qualificação. Então você tem que aproveitar esse momento para se qualificar, até mesmo para você ser um diferencial em relação à concorrência, né? Porque tem muita gente que de fato está procurando uma oportunidade, então para você se destacar, você precisa se qualificar. Então pessoal, fica a dica aí, tá? Nós aqui do canal Papo Seguro, nós buscamos sempre deixar você aí o mais atualizado possível para o mercado de trabalho, para que você conquiste aí o seu espaço e consiga realizar o seu sonho de ter a sua colocação profissional. Então, quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui e pedir para vocês mais uma vez aí, se inscrevam no canal, curtam aí, compartilhem essa informação para que possa alcançar outras pessoas que precisam também estar se recolocando no mercado e conseguindo fazer um currículo que seja realmente eficiente e que seja atrativo ao recrutador. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês aí e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau, tchau!